Olá, eu sou o professor Erivelton, formado em Matemática pela Universidade Paulista, e seja muito bem-vindo a esta aula. E se você nos assiste aí pelo YouTube, já peço para que você deixe seu like, seu comentário e que se inscreva aí no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Este vídeo faz parte do curso de Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental do Instituto Educomunicação. E caso você esteja assistindo pelo YouTube e tem interesse em adquirir, em obter o nosso curso completo com material e certificado, você pode estar entrando em nossa plataforma pelo link que está aí na bio e está adquirindo o nosso curso completo. Gente, vamos tratar de matemática aqui nos anos iniciais do ensino fundamental. Precisamente no primeiro ano. No primeiro ano do ensino fundamental, dos anos iniciais ali do ensino fundamental, estaremos aqui nos restringindo ao primeiro ano. Preparamos aqui alguns planos de aula, algumas sugestões de aula, algumas propostas de aula que você, professora, que você, professor, pode estar levando para a sala de aula, tá bom? Pode estar fazendo aí as mesmas aplicações, tá? Os mesmos procedimentos, a mesma metodologia, você pode estar levando isso para a sua sala de aula e tá enriquecendo o seu trabalho como professor, como professora. Bem, aqui no primeiro plano de aula que a gente propõe, que a gente dá aqui como sugestão para que você leve para a sala de aula, você professor, você professora, tem como objetivo explorar, para que o aluno explore e para que o aluno reconheça os números. Bem, os números são símbolos, são símbolos do nosso sistema de numeração. Existe um sistema de numeração, nós temos um sistema de numeração como base. A gente tem o símbolo 0, o elemento 0, a gente tem o símbolo 1, o elemento 1, a gente tem o 2, o elemento 2, o símbolo 2, e por aí vai. A gente tem toda uma sequência numérica, a gente tem toda uma sequência de símbolos. Bem, vamos aqui ao desenvolvimento metodológico. Gente, você aí que está assistindo a essa videoaula, você professor, você professora, aqui temos alguns planos de aula, tá bom? Que estaremos propondo aí que você pode estar levando para a sala de aula, tá? Você pode estar acatando aqui o nosso plano de aula, a nossa sugestão de aula, a nossa proposta de aula, e você pode estar levando isso para a sala de aula para estar fazendo esse trabalho com seus alunos, tá bom? Você pode também abraçar a ideia, e dar uma melhorada, otimizar num ponto, você pode estar pegando essa ideia, e melhorando ela, trabalhando algo a mais, incrementando algo a mais em cima do nosso plano de aula que a gente aqui sugere, para que você desempenhe lá o melhor ensino possível, o melhor trabalho possível. Bem, vamos aqui ao desenvolvimento metodológico deste plano de aula que aqui sugerimos. Explicar que os números estão presentes no nosso dia a dia. É importante que você, professor, que você, professora, explique da presença, da frequência com que os números aparecem no nosso dia a dia e do quão isso faz a matemática importante, do quão os números, do quão a matemática ela é importante, ela é necessária, ela é precisa em nosso dia a dia. Você pode estar também pedindo para que os alunos se organizem ali numa roda, você ali fazendo parte da roda, você pode estar questionando, você pode estar perguntando para os seus alunos, em quais situações do dia a dia, do cotidiano dos seus alunos, eles se utilizaram de números, que eles possam estar ali relembrando, relembrando de situações em que eles se utilizaram desses símbolos, desses elementos do nosso sistema de numeração, desses números, e que eles que tipo de situação, o número, os números apareceram nesses momentos. Depois, você vai fazer o seguinte, depois de você conversar ali um pouco com os seus alunos, sobre os números, sobre esses símbolos, sobre esses elementos, depois você vai estar fazendo o seguinte com sua turma, tá? Seguindo aqui o primeiro
roteiro do primeiro plano de aula. Você vai estar pegando a turma e você vai estar dividindo, tá? Você vai estar separando em 2 grupos, tá bom? Em 2 equipes. Então, primeiro você começa ali explicando, né, as inúmeras situações em que os números aparecem em nossas vidas, em nosso cotidiano, né? A gente veste o número, né? A gente calça números, a gente vê números no relógio, a gente vê número no calendário, a gente vê números nas placas de ônibus e por aí vai. Os números, né? A matemática, ela nos cerca de uma forma que a gente às vezes é até limitado pela matemática, né? O tempo ele nos limita, né? O tempo ele nos dá prazo e às vezes nós somos limitados pela matemática até sem perceber, né? A gente tem hora para dormir, a gente tem hora para acordar, enfim, né? Quando a gente tem uma vida organizada. Então, olha só, depois, né, de conversar ali, né, sobre os números, né, e nas situações em que os números aparecem no nosso dia a dia, você vai dividir, né, você vai separar a sua turma, a sua classe em 2 grupos. Depois você vai estar fazendo o seguinte: cada criança do grupo receberá uma placa com os números, tá, de 0 até 10. Então, olha só, antes você tem que preparar essas placas, tá bom? Essas plaquinhas, você pode estar levando no papelão, tá bom? Você pode levar no papelão ali os números representados, né? Você coloca o 3, né, sobre o papelão, você recorta, depois você coloca um barbante, faz uma espécie de cordão ali, e daí você leva isso para a sala de aula, né? E você vai distribuir, tá? Essas 10 plaquinhas com esses 10 números, tá? De 0 até 10. E você vai estar colocando essas plaquinhas, você vai estar colocando no pescoço de alguns alunos que você vai estar selecionando entre esses 2 grupos. Então, você vai estar, primeiro, você vai separar ali a turma, a classe em 2 grupos. Depois você vai fazer o seguinte: você vai selecionar alguns alunos entre esses 2 grupos, tá? 10 alunos no total, 1 aluno para cada plaquinha. E em seguida, você vai colocar uma música, né? Aqui a gente sugere que você coloque uma musiquinha bem animada aí em sala de aula. E daí você depois vai pausar essa música. Quando você pausar essa música, você antes, claro, vai ter distribuído ali as plaquinhas. Quando você pausar, você vai tocar a musiquinha, vai pausar depois. Quando você pausar, você vai pedir o seguinte: você vai pedir para que os alunos que receberam as plaquinhas, para que os alunos selecionados, eles se organizem, tá? Eles se organizem de acordo com o número, né, que está em sua plaquinha, que eles se organizem numa ordem crescente, tá? Numa fila, né? Pode ser numa fila ou eles podem ficar lado a lado, né? É mais interessante que seja lado a lado para que os outros vejam ali a sequência, se a sequência está correta ou não. É claro que os alunos, antes, né, deles se organizarem ali em sequência, antes de você estar fazendo tal aplicação em sala de aula, os teus alunos, eles precisam conhecer cada símbolo, né? Eles precisam conhecer os números, eles precisam entender, ter a noção da sequência, senão não tem como eles executarem tal atividade. Depois, né, dos alunos se organizarem ali numa ordem crescente dos números, você pergunta de aluno, né, você pergunta, né, para cada aluno, né, de uma vez, um por vez, na verdade, você vai perguntar de um aluno, né, primeiro do aluno que pegou ali o elemento, né, o símbolo, o número 0, né, daí você se dirige a esse aluno e você pergunta: você está na posição correta? Se o aluno responder que está, né, ou se ele tem dúvida, se ele acha que não está na posição correta, no lugar correto, você pode estar pedindo para que os outros colegas da turma, né, aqueles que não escolheram, aqueles que não foram selecionados, né, com uma plaquinha, você pode estar pedindo para que eles ajudem os colegas que estão na dúvida, né, com relação à posição. Eu peguei a plaquinha número 3, né, eu peguei o símbolo 3, né, eu peguei o elemento 3, mas eu acho que eu não estou, professor, na posição, né, no lugar correto. Daí você pode pedir, né, para que os outros colegas, né, os demais colegas, ajudem o colega que está ali na dúvida, né, que acha que não está no lugar certo, que acha que não está na posição correta,
né, naquela ordem crescente dos números, pedir para que os outros colegas ajudem a ele melhor se posicionar. Bem, temos aqui, né, algumas atividades, né, alguns exemplos de atividades, tá bom? Temos alguns exemplos de exercícios que você pode estar levando para a sala de aula, né? A gente vai deixar esses aqui para vocês, né? Você pode estar também aí pesquisando na internet, né, outras atividades parecidas, né, outras atividades semelhantes, né, que você possa estar trabalhando aí os números, né, e a contagem com os seus alunos. Bem, aqui no primeiro exercício, né, na primeira atividade, aqui no Vamos Contar, né, a gente tem aí o número 1, daí a gente tem uma lacuna, né, a gente tem um círculozinho, daí vai para o 3, depois para o 4, depois tem uma outra lacuna, vai para o 6, depois duas outras lacunas, depois o 9, depois o 10. Depois, logo abaixo, tem dois questionamentos. Olha só, quantas pernas você tem? Né, um questionamento aí para o aluno, né? O aluno vai pegar essa tarefa, né? Vai pegar essa atividade, esse exercício, e daí, quantas pernas você tem? Daí ele vai colocar 2 dentro do quadradinho. Depois ele pega esse 2 que ele colocou dentro do quadradinho, ele vai olhar para a sequência, ele vai ver que tem uma lacuna, daí depois ele tem que preencher com 2 lá. Depois tem um outro questionamento. Quantos anos você tem? Né? É um questionamento que está sendo feito, lembrando, a gente está aqui nos restringindo ao primeiro ano, tá bom? Nos anos iniciais ali do ensino fundamental, mas precisamente ali no primeiro ano do ensino fundamental. Depois é questionado a idade do aluno, né? Quantos anos você tem? Daí o aluno vai responder dentro do quadradinho, ele vai colocar o símbolo correspondente, né, da idade dele, né, de quantos anos ele tem, ele vai preencher o quadradinho, depois ele vai para a lacuna, né? Ele vai ver, eu tenho 5. Eu tenho, por exemplo, 7, né? Daí ele vai ver se na sequência o 7 aparece, se não aparece, o 5 aparece, se o 5 não aparece, ele preenche lá, tá bom? E depois você pede aí para que os seus alunos preencham aí toda a sequência, tá bom? Desses símbolos, desses números. Logo ao lado a gente tem, né, uma outra atividade, uma outra tarefa, um outro exercício que você pode estar aplicando em sala, né, que aqui estamos deixando como sugestão para a sua aula, né, para o seu processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, tá bom? Então olha só, que aqui é apenas uma proposta, tá bom? Então olha só, aqui a gente tem um espaçozinho, né, reservado, daí ao lado, né, ao lado direito a gente tem o 3, depois a gente tem um outro espaço, né, reservado, depois a gente tem o 5, depois a gente tem um outro espaço reservado, um espaço limitado, daí a gente tem um 9 ao lado. Então você vai pedir para que seus alunos, passando tal atividade, né, aqui eu estou sugerindo, né, uma atividade, eu estou sugerindo aqui um exercício, estou sugerindo aqui uma tarefa, né, se você pegar essa tarefa e for levar para a sala de aula, for passar lá para os seus alunos, né, você pode estar pedindo para que o seu aluno lá desenhe qualquer objeto, né, o objeto que ele quiser. Você vai ter que desenhar aqui primeiro, né, um objeto, né, que você escolheu, né, que você pensou, e daí ele vai estar associando isso ao número 3. Então ele vai ter que colocar uma quantidade 3, né, de objetos, né, de elementos dentro do espaço, para, né, isso se associar, isso corresponder com o 3 que está ao lado. Depois tem o 5, né, tem um espaço ali reservado para o 5. Daí o aluno vai colocar 5 coisas, né, 5 objetos, né, 5 desenhos, 5 figuras, né, para que ele associe isso ao número 5 que aparece ali do lado. Depois com 9, com 2, com 7, com 6, com 4, com 1, com 8 e com o 0. Ali no 0 ele não vai precisar colocar nada. Você pode estar pedindo para que você pode estar sugerindo, né, o que o teu aluno pode estar colocando dentro de cada espaço. Você pode sugerir que ele coloque estrelinhas, círculos, triângulos, borboleta, o que o aluno quiser desenhar, o que o aluno achar melhor para ele estar associando isso ao número, tá? Essas quantidades de elementos, de objetos, ao número que está ali ao lado. Depois tem uma outra atividade aqui, logo abaixo, aqui onde a gente tem 3 dogs, né, na folha, depois logo abaixo a gente tem uma cobrinha. Temos 3 dogs ali, daí o aluno vai estar fazendo o que? Ele vai estar ligando, né? Ele tem 3 dogs, tem 3 cachorrinhos, daí ele vai estar fazendo o que? Ele vai estar ligando, ele vai estar associando, né, esses 3 elementos que aparecem aí ao número 3, né, ao símbolo 3, ao elemento 3. Depois ele tem alguns patinhos ali, né, depois algumas borboletas, né, e daí ele vai estar associando, né,
essas coisas, né, esses animais que estão aí aparecendo, ele vai estar associando essa quantidade ao número equivalente, tá bom? Logo abaixo tem uma cobrinha e dali tem um 2, tem um 5 que aparece depois. O aluno ele vai completar a sequência, tá bom? Ele vai completar a sequência. É o aluno, gente, tendo o primeiro contato dele, né, com os números, tá? Com esses elementos, né, com esses elementos que a matemática trabalha, tá bom? Com esses símbolos. E ele entender a sequência lógica desses números, né, de como esses números se organizam, tá? Então, você vai estar explorando isso em seus alunos, tá? Para que eles compreendam a sequência lógica de contagem, a sequência crescente, depois a decrescente, como você queira ir trabalhar. Daí a gente tem, né, uma outra atividade, uma outra tarefa, um outro exercício, né, como sugestão, né? A gente tem um ligue-ligue ali, né? Daí o aluno vai estar ligando, né? Vai estar fazendo a mesma coisa que na atividade anterior, né? Depois tem um carrinho logo abaixo, tem algumas plaquinhas, né? Tem a plaquinha número 1, tem a plaquinha número 2, né? O carro passa pela 1, depois ele passa pela plaquinha número 2, depois vem a plaquinha número 3, e depois da plaquinha número 3, qual que é a próxima plaquinha que vem, né? Para o veículo estar passando por essas plaquinhas, né? Depois da plaquinha número 4 que o aluno vai estar colocando ali, qual que é a próxima plaquinha? Você pode, né, pegar essa atividade que está aí, né, esse exercício que está aí, você pode estar pegando, né, você pode estar trabalhando com a turma inteira, né? Você pega assim, vamos fazer aqui um círculo, tá? Vamos fazer aqui uma roda aqui. Então vamos lá, gente, o carrinho passou pela placa número 1, pela placa número 2, pela placa número 3, daí você escolhe, seleciona ali um aluno e pergunta, fulano, qual que é a próxima placa pelo qual o carrinho vai estar passando? Qual que é a próxima placa? É a placa número 4? É a placa número 5? Aí, professor, é a placa número 4. Beleza, então coloca lá que é o 4, depois do 4 qual que é o número que vem na sequência? É o aluno aprendendo a fazer as associações aí, tá bom, gente? Gente, em PDF, tá bom? Em PDF, temos aí várias atividades, tá? Que você pode estar usando, que você pode estar levando, você pode estar aplicando em sala de aula, tá bom? Que está disponível em nossa plataforma para quem é assinante, tá bom? Do nosso curso. Caso você não seja assinante, você pode estar acessando o link que está aí na bio, tá? E tá adquirindo, tá obtendo aí o nosso curso. Muito bem, vamos prosseguir aqui, vamos dar continuidade. Olha só, agora um outro plano de aula, tá bom? Uma outra sugestão de aula, uma outra proposta de aula que você, professor, que você, professora, pode estar pegando aqui a nossa ideia e tá levando isso para a sala de aula para você trabalhar com os seus alunos. Ou você pode pegar, né, a nossa ideia, tá incrementando algo a mais, né, uma outra ideia que você tem aí. Enfim, olha só, aqui no próximo plano aqui temos, compreendendo a adição. Então vamos lá, compreendendo a adição. A adição, ela é uma das operações, tá? Ela é uma das operações básicas da matemática. Então olha só, compreendendo a adição. Tema: adição e suas diferentes ideias. Tá, o que a BNCC coloca, né? O que a BNCC propõe: resolver e elaborar problemas de adição e subtração, envolvendo números de até 2 algarismos, né, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Gente, no primeiro ano, né, o aluno ele vai estar aprendendo, ele vai estar conhecendo, né, os símbolos, né, os elementos, né, os números, né, com o qual ele pode estar se utilizando. Então, olha só, aqui tem que ter cuidado, né, com a quantidade de algarismos que você vai estar trabalhando. Não dá para trabalhar, por exemplo, já no primeiro ano, você pegar um número formado ali por 3 algarismos, né, e pedir para que o aluno junte, né, com outro número que tem 4 algarismos ali. Então, é devagar o processo, né? Até o 5º ano, né, até ali o final, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, o aluno, né, pouco a pouco ele vai estar tendo esse contato aí, e lá ele vai chegar. Aqui a BNCC, ela enfatiza bem, envolvendo números de até 2 algarismos, tá bom? Então, você vai colocar ali, por exemplo, um número, né, que é formado por 2 algarismos, 23, 27, 32, 42, 44, enfim.
Tempo sugerido para a seguinte sugestão de aula, de 2 horas e 30 minutos, tá? Você pode estar aplicando aqui o que aqui estaremos sugerindo. Tá bom? Um pouco mais ou um pouco menos, depende, né, da sua turma, né, de como que são os seus alunos, de como que é a dinâmica lá na sua escola. Então, olha só, aqui é uma nova sugestão de aula, tá bom? Uma nova proposta, tá? Um plano, um outro plano de aula. Bem, objetivos: compreender que a adição está relacionada à ideia de somar, de juntar e acrescentar. Você tem que trabalhar isso com seus alunos, tá bom? Antes de tu falar o que é adição, antes de tu definir, antes de tu conceituar o que adição é para o teu aluno, você tem que falar em juntar, né? Professor, como assim juntar? É você pegar 3 tampinhas, né? Você tem aqui 3 tampinhas de garrafa PET, daí você pega outras 2 tampinhas de garrafa PET, você tem uma quantidade aqui, aqui você tem uma outra quantidade. Você tem 3 tampinhas aqui. Aqui você tem 2 tampinhas de garrafa PET. Eu posso juntar essas tampinhas, daí eu vou ter um outro total. Antes eu tinha 3 aqui, 2 aqui, né? Juntando, com quantas tampinhas a gente fica no total? Essa é a ideia, né, básica de adição que você precisa trabalhar com seus alunos. Aqui alguns materiais necessários, né, para o plano de aula que eu aqui vou estar propondo, que eu vou estar sugerindo, que você pode estar levando para a sala de aula, né? Você pode estar otimizando, né, o plano que eu aqui, o roteiro, né, que eu aqui vou estar passando, você pode estar melhorando, otimizando de acordo com os seus alunos, tá bom? Então, olha só, 2 potes transparentes para começar, tá? Você vai ter que ter 2 potes transparentes para você levar para a sala de aula. Tampinhas de garrafa PET, ou você pode estar levando bolinhas coloridas, tá bom? E tem uma atividade impressa que eu vou estar mostrando aqui para vocês já já. Bem, desenvolvimento, né? Como que você vai estar trabalhando isso? A primeira atividade, são 2 casos aqui, tá bom? Tem a primeira atividade, depois tem a segunda atividade. Vocês vão já entender o processo. Então, você precisa de 2 potes transparentes, né? Uma garrafa PET, né? Uma garrafa PET pode ser a sugestão que eu aqui deixo para você. Você pode recortar ali uma garrafa PET, ela fica ali como um pote transparente, depois você vai estar levando tampinhas, tá bom? Bolinhas coloridas para você estar colocando dentro de cada pote de garrafa PET, né? Você pode estar levando garrafa PET, você pode estar levando um outro pote ou um outro recipiente qualquer, desde que seja transparente, tá bom? Então, olha só, primeiro, os alunos eles precisam conhecer, né, ter o contato da ideia de adição, que é de juntar, né? Eu dei um exemplo aqui de 3 bolinhas e 2 bolinhas que a gente pode estar juntando. Essa atividade será realizada em 2 partes e você precisará de 2 potes transparentes, né, para você levar para a sala de aula, e uma boa quantidade de tampinhas de garrafa, né, de garrafa PET. Você pode estar levando, sei lá, 30, 40, 50 tampinhas de garrafa PET. Tá? E mais os 2 potes transparentes, né? Como eu sugeri aqui, você pode recortar. Aí você pode estar cortando aí 2 garrafas PET transparentes e você pode estar levando para a sala de aula, né? Ou 2 outros recipientes, né? Se você tiver fácil recipientes transparentes, aí você pode estar levando para estar colocando essas tampinhas e depois trabalhar a ideia de adição e da operação inversa de adição com os seus alunos, tá? Mas é claro, sem antes conceituar, né, a adição ali para eles. Então você vai só trabalhando a ideia ali de juntar. Gente, vamos juntar essa quantidade com aquela outra quantidade ali, né? Você não precisa de cara definir ali o que é adição, né? Mas o teu aluno ali ele vai estar entendendo a adição sem conhecer o conceito, sem conhecer a definição. E depois você pode tratar melhor da definição do conceito de adição com os alunos. Aqui é a primeira parte, tá? Então você precisa de 2 potes transparentes, você precisa de uma quantidade aí de tampinhas de garrafas e vamos lá, apresente aos alunos os 2 potes transparentes com diferentes quantidades de tampinhas dentro. Então você vai levar os 2 potes, você vai estar fazendo o quê? Você vai colocar uma determinada quantidade de tampinhas num pote, uma outra determinada quantidade no outro pote. Depois você peça para que eles te ajudem a contar quantas tampinhas há em cada um dos potes. Então depois você vai retirar, né, um por vez, tá? Pega o primeiro pote, retira ali, traz os teus alunos para perto, tá bom? Para próximo, para que eles acompanhem, né, a conferência ali de quantas tampinhas tem dentro do primeiro pote e de quantas outras tampinhas tem dentro do segundo pote. Depois você vai fazer o seguinte:
você vai anotar, né, os números na lousa, né, a quantidade, né, de tampinhas que tinha ali em cada pote. Você pode também estar pedindo para que os seus alunos coloquem isso no caderno, tá bom? Em seguida, junte todas as tampinhas em um único pote. Olha só, então depois, né, de saber quantas tampinhas exatamente se tinha em cada pote, depois, né, você pode juntar todas essas tampinhas. Retirou dali dos dois recipientes, né, contou quantas tinha no primeiro, quantas tinha no segundo, depois junta, tá bom? Antes você coloca lá na lousa, tá, quantas tampinhas tinha ali em cada pote. Em seguida, junte todas as tampinhas em um único pote e peça para que eles contem novamente, né? Então, você vai estar passando ali uma atividade, né? Uma missão para os alunos. Anote esse número na lousa também. Então, olha só. Primeiro, foi colocado na lousa, né? No quadro, né? Você colocou lá na lousa, lá no quadro, quantas tampinhas tinham ali no primeiro pote, depois quantas no segundo e depois quantas no total, depois de juntar as duas quantidades de tampinha. E depois você diga a eles, né, diga aos seus alunos, né, que o que eles acabaram de fazer foi somar duas quantidades e que o número obtido é o resultado da conta, tá bom? Então, ó, gente, vamos aqui conferir quantas tampinhas temos aqui no primeiro pote. Depois vamos conferir quantas tampinhas temos aqui no segundo pote. Vamos registrar essas quantidades. No primeiro pote temos tantas tampinhas. No segundo, tantas outras tampinhas. Depois, pega todas essas tampinhas, coloca dentro de um recipiente só. Coloca dentro de um pote só. Depois, conta para ver quantas tampinhas ficaram ali no total dentro daquele pote. Depois você diga, né, que os seus alunos acabaram de fazer uma soma, tá? Entre duas quantidades. Aí depois, olha só, você vai estar escrevendo, você vai estar colocando no quadro na lousa a conta completa, tá? Indicando as parcelas e o sinal de mais e o total. Depois você faz isso. Gente, inicialmente a gente tinha no primeiro potinho tantas tampinhas, no segundo potinho outras tantas tampinhas. Daí você pega essas quantidades, esses números, e daí você faz o quê? Você soma. Tá? E daí você, junto com seus alunos, você faz essa continha, tá? Na lousa, então chama um aluno, né? Então dê o pincel, dê o giz ali para que o aluno faça a continha na lousa, né? Com a ajuda de outros colegas. E depois você explica o processo. Gente, o que a gente tinha no primeiro pote, né, era uma quantidade, um número, que a gente tinha no segundo pote era uma outra quantidade, um outro número. Então essas duas coisas a gente diz que elas são parcelas, né? A gente chama de parcelas na matemática. Quando a gente soma, quando a gente coloca o mais entre essas duas coisas, a gente está juntando, a gente está somando essas duas coisas. O resultado é o que a gente chama de soma ou de total, tá bom? Aproveite esse momento para conversar com eles sobre outras várias ideias de adição, né, de somar, de juntar, de acrescentar, que aparecem aí no nosso dia a dia, né? Você pode estar pedindo uma sugestão, né, para um aluno, né, para a turma. Você pode estar questionando os seus alunos. Gente, né, qual um outro exemplo, né? Qual que é uma outra ideia que a gente trabalha, que a gente acabou de trabalhar aqui, a adição? Você pode estar questionando isso para os seus alunos. Ó, se eu pego a quantidade de pincéis ou a quantidade de lápis que você tem no seu estojo, pego ali uma quantidade, depois pego uma outra quantidade. Se eu juntar, isso tem a ver com o que a gente acabou de fazer aqui com as tampinhas. Faça isso, explore dessa forma com os seus alunos. Na segunda atividade você vai fazer o contrário, tá bom? Na primeira foi trabalhada a adição, agora a ideia de subtração, né, que é a operação contrária da adição. Depois, né, no momento mais oportuno, você tem que explicar isso para os seus alunos, que a adição ela é inversa da subtração. A subtração é inversa da adição. É claro que no primeiro ano não dá para você conceituar e querer do aluno que ele tenha em mente esses dois conceitos da adição, da subtração e do inverso, né, do inverso da inversibilidade que existe entre as duas coisas. Nessa segunda atividade, também utilizaremos os potes e as tampinhas.
Com todas as tampinhas em um pote só, então você vai fazer o seguinte, você vai recolher ali as tampinhas, você vai colocar todas as tampinhas dentro de um pote só, dos 2 potes que você levou para a sala de aula. Daí você vai estar contando com os seus alunos e você vai registrar, você vai colocar na lousa, no quadro, a quantidade de tampinhas que se tem no total. Depois você vai fazer o seguinte, retire uma quantidade. Você tem ali um total de tampinhas, você vai fazer o seguinte depois, retira uma quantidade de tampinhas e anota também, registra lá na lousa, lá no quadro e coloca lá. Em seguida, conte as tampinhas que restaram, Você tirou tantas, quantas restaram lá dentro do pote? E também anote. Depois você vai mostrar aos seus alunos que se juntarem as tampinhas que sobraram dentro do pote, com as que foram retiradas, a gente volta para aquele número inicial, para aquele valor inicial, para aquele total de tampinhas que a gente tinha inicialmente em um único pote. Escreva na lousa tanto a operação de subtração quanto a operação de adição que você acabou ali de trabalhar com seus alunos. Converse com eles sobre a subtração e de que ela é a operação contrária, de que ela é a operação inversa. Acho que o termo inverso ainda não dá para ser trabalhado no primeiro ano, mas fale sobre o contrário, tá bom, gente? Isso aqui é o contrário disso aqui. Você mostre lá a adição, uma continha de adição, depois uma subtração, e mostre a contradição disso, tá? De uma operação para outra. Tá bom? Avaliação. Vamos lá. Observe o que você tem que avaliar com essas 2 atividades. Tem atividade para o primeiro momento, para trabalhar a ideia de adição, como diz a BNCC. Depois, a segunda atividade, no segundo momento, aqui tratando da operação inversa de adição, que é a subtração. Depois você faça a avaliação. Você vai fazer uma avaliação daquilo que foi abordado, daquilo que foi tratado em sala de aula com os seus alunos. Observe o interesse e a participação dos alunos durante a aula. Será que a dinâmica está sendo interessante? Será que os alunos estão gostando da dinâmica? Se os alunos estão gostando dessa dinâmica, se os alunos estão participando de forma efetiva, eu posso trazer outras dinâmicas mais descontraídas para aqui tratar com os meus alunos. Faça perguntas envolvendo o cálculo de adição, mas sem utilizar essa palavra, a adição, o conceito. Sugestões aqui, Quantos anos você vai ter daqui a 4 anos? Você pode estar perguntando isso para o seu aluno, para a sua aluna. Quantos anos? Faça uma continha aí. Quantos anos você vai ter daqui a 4 anos? Daqui a 4 anos. Quantos anos você vai ter daqui a 7 anos? São sugestões aqui de perguntas que você pode estar fazendo ao final para avaliar se o teu aluno entendeu, se ele... qual que foi o nível de aprendizado dele naquele processo, naquela dinâmica que você adotou. Tá? Propõe atividades impressas envolvendo os conceitos e ideias vistas na aula e analise o desempenho deles ao final disso. Muito bem, aqui mais sugestões de atividades, de tarefas que você pode estar propondo aos seus alunos. Bem, aqui a gente tem, na primeira sugestão, na primeira tarefa, a gente tem aqui 2 estrelinhas, que estão sendo somadas, que você vai estar juntando, você pode estar explicando assim para os seus alunos, temos aqui 2 estrelinhas. Vocês vão ter que juntar, tá bom? Vocês vão ter que juntar a essas outras 3 estrelinhas. Então, aqui temos 2 estrelinhas. Como que a gente representa isso numericamente? Qual que é o símbolo que equivale a essas 2 coisas que aparecem aqui em cima? Daí ele vai colocar embaixo, o 2, o número 2, o símbolo 2, depois o 3. E fazendo as contas, juntando uma coisa com a outra. Quanto que fica? Qual que é o resultado disso? Daí o aluno preenche ali no quadradinho o resultado da continha, o resultado da adição, da soma feita. Tá? Depois a gente tem aqui um trenzinho, de olho na atividade ali, e daí os alunos vão somar, e daí eles vão desenhar a quantidade. Primeiro tem ali 4 bolos, 4 bolinhos, depois tem mais outros dois bolos, e juntando isso,
né? Quanto que fica? Qual que é o total? Daí o aluno vai desenhar o total, ele não vai colocar o número, ele vai desenhar o total ali de bolos, tá bom? Depois tem um bingo matemático, né? Um bingo matemático que você pode estar pedindo para que os seus alunos, para que eles escolham 6 números, né? Para que eles escolham 6 números. É claro, eles precisam conhecer até o 20 aqui, tá bom? Para você estar aplicando isso, né? Depois você vai estar pedindo para que os seus alunos escolham 6 números. Escolham 6 números aí, meus alunos, de 0 até 20. 6 números diferentes. Aí o aluno pode escolher 0, 7, 12, 26. Perdão, 26 não. 12 também não, perdão. Não, 12 entra, o 26 é que não entra, tá? Porque é até 20. Então, olha só. Aqui no bingo matemático, você vai pedir para os seus alunos, para que eles escolham, tá bom? 6 números até 20. Então, ele vai pensar 7, 12, 18, 20, né? O máximo, o número máximo, tá bom? O elemento máximo, o símbolo máximo que ele pode estar colocando aqui dentro do bingo é o 20. Então, ele vai estar escolhendo e vai estar colocando dentro de cada espaço apropriado. Ele coloca ali o 1, colocou o 7, o 12, colocou o 13, o 18 e o 20. E daí você pega esses números, né? Você anota esses 20 números, você, professor, você vai trabalhar com os 20 números. Os teus alunos, eles vão estar escolhendo 6, tá bom? Eles vão estar escolhendo 6 dentre os 20. Depois disso, você vai selecionar alguns números. Gente, vamos ao bingo, vamos começar, tá? Número 6, se o aluno tem 6, se ele fez o registro lá do 6, ele marca o 6. Depois você fala número 20, se ele colocou lá o 20, então você pega o 20, tá bom? Aí o aluno vai lá e marca o 20. Depois você fala o número 13, se o aluno colocou o 13, se ele escolheu o número 13, depois ele vai lá e marca o 13. Depois você pode estar dando, né, um brinde, alguma coisa, né, alguma lembrancinha para o teu aluno, para aquele que acertar, né, os 6 primeiros números, né? Ou você pode ditar ali 7, 8 números, 10 números e ninguém ainda atingir toda a cartela. Então você tem que fazer isso até que o primeiro, né, o que 3 ao mesmo tempo, 4 ao mesmo tempo, marque ali os números, tá bom? Depois tem uma outra tarefa, tá bom? Uma outra proposta aí para você estar trabalhando em sala, também de juntar, tá? Também de estar juntando quantidades, tá bom? Você tem 2 bolas com mais uma bola, juntando 2 bolas com mais uma bola, isso resulta em quantas bolas, né? Daí o aluno ele não vai desenhar a quantidade de bolas, ele vai colocar o número, tá bom? O símbolo ali correspondente a essa quantidade aí de 3 bolinhas. Gente, esta foi a aula de hoje, tá bom? Se você nos assiste aí pelo YouTube, deixe o seu like aí pra gente, comente, compartilhe com um colega, compartilhe com uma colega, compartilhe com um amigo, tá bom? E aguardo vocês na próxima aula. Até lá!